Bora adiante, falando de um outro lado do São João, né, Thaíque? A gente abre a semana falando mais uma vez da Guerra de Espadas em Cruz das Almas. Foi mais uma noite de guerra em Cruz, viu? Vídeos mostram o momento em que a rua está cheia de espadas. Olha aí, ó. As espadas são lançadas aí nessa rua de Cruz das Almas. Algumas pessoas vão em direção aos explosivos. Olha aí a quantidade de pessoas tocando espada, então, em Cruz das Almas. É mais um registro, né, de descumprimento da lei que proíbe a prática desde 2011. É isso, vem se repetindo aí ao longo das últimas semanas, em que pese esta proibição. Já foi, inclusive, tema de debate aqui no Jornal da Manhã, já conversamos com promotores, conversamos também com a representação local da Polícia Militar, né, o comandante da 27ª CPM lá de Cruz. E agora, a gente ainda falando sobre isso, conversa aqui com mais uma autoridade, né, com um delegado que atende à região de Cruz das Almas, para exatamente saber sobre essas medidas, né? 2 pessoas já foram feridas só este ano durante a guerra em Cruz das Almas. A gente lembra uma criança de 11 anos atingida no rosto e depois um homem também que foi atingido pelo mesmo artefato. Aqui com a gente o doutor Felipe Girardelli, que é o delegado de polícia, que eu já começo agradecendo pela presença conosco, né, pela participação. Doutor Felipe, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Thaíque. Bom dia, telespectadores. É uma grande satisfação estar com vocês para responder essas questões, falar sobre o São João de Cruz das Almas. Doutor Felipe, na semana passada a gente conversou com o comandante da 27ª CPM, que mencionou um trabalho importante de parceria que é feito com o senhor, com a sua equipe, com a equipe da Polícia Civil, exatamente nesse enfrentamento à prática que a gente sabe ela foi proibida, né, que é a guerra de espadas. Naquela ocasião, o comandante da 27ª disse para a gente que o senhor conseguiu identificar, inclusive, a pessoa que arremessou o artefato que acabou atingindo o rosto daquela criança de 11 anos que segue internada. Como é que a polícia tem trabalhado, né? Quais são as ações da Polícia Civil nesse contexto? Como é que acontece a investigação? Como é que vocês agem, de fato, na prática, em parceria com a Polícia Militar? Exato, Ricardo. A nossa parceria com a Polícia Militar é muito boa, temos um excelente relacionamento. Também temos um bom relacionamento com o Ministério Público, com o Poder Judiciário local. Antes mesmo de começar a queima das espadas, nós tivemos algumas ações importantes. Conseguimos apreender artefatos que seriam produzidos, utilizados para a produção de espadas, e fizemos uma fiscalização intensa dentro do município de Cruz das Almas. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil fizeram a apreensão de muitos artefatos, né, bambus que já estavam cortados para essa prática, vestígios de pólvora, soquete, enfim, outros elementos que são utilizados para a produção desse artefato. Então, nós já estamos fazendo uma fiscalização intensa para evitar esse tipo de ação, né? Dessa produção que não é regulamentada, que não é regularizada. Na questão do menino, assim que aconteceu o fato, foi numa noite, no outro dia nós já conseguimos levantar informações e conseguimos identificar quem seria o rapaz que lançou a espada. Então, com essa identificação, foi possível que chegasse até ele. E ele foi até a delegacia para ser ouvido. E nós verificamos pelo vídeo e por algumas testemunhas que ele lançou a espada no chão. Ele não lançou em direção ao menino. Só que este menino e algumas outras pessoas correram em direção à espada. Como dá para ver em alguns outros vídeos, as pessoas têm esse hábito de, sem equipamento de segurança, sem a vestimenta adequada, correr em direção a estes artefatos explosivos, né? Em relação à Polícia Judiciária, nós já temos, já está feito o indiciamento desse autor que jogou a espada no chão, né, pelo crime de explosão, na prática, com resultado gravador aí de lesão corporal, né, a linha que nós estamos trabalhando por enquanto, nesse momento, pode ser que mude, mas é a linha que nós vamos manter por enquanto, e estão sendo pedidas medidas cautelares. Então, a Polícia Civil, ela tem realizado esse trabalho aí de repressão quando acontece esse tipo de fato, de colocar a devida tipificação legal. E se for pego alguém produzindo, né, a espada, até portando ela de forma irregular, nós podemos, a depender do caso, utilizar o próprio Estatuto do Desarmamento, né, ou vamos utilizar novamente, se a pessoa utilizar esse artefato de forma irregular, o crime contra a incolumidade pública, que seria o crime da explosão.
Doutor, a gente tem mostrado as guerras de espada em cruz desde o comecinho, né, do mês. Já dá para trazer um balanço desse cenário? Porque o São João vai começar, né, ainda nem começou essa semana. Mas o que é que o senhor tem percebido? Já dá para trazer alguma informação sobre a quantidade de pessoas encaminhadas até a delegacia, as investigações, algum número para a gente? Em relação à produção de artefatos, foram encaminhadas algumas pessoas, só que, por exemplo, num dos casos, a pessoa ela tinha apenas o bambu. E outra situação que teve uma apreensão de pólvora, quando a polícia militar chegou ao local, as pessoas já não estavam, tinham evadido. Mas a pessoa lançando a espada propriamente, ainda não foi feita nenhuma condução até o presente momento, mas estaremos atentos aí para, se fizer a condução, para tomar todas as providências legais. Lavrar o auto de prisão em flagrante, pelos respectivos crimes. Aí nós vamos analisar o caso concreto. Se vai ser só o porte de arma de fogo, utilizando estatus de armamento, se vai ser o crime de explosão, se a pessoa utilizar a espada, e se ela utilizar a espada direcionada contra outras pessoas, aí nós podemos até eventualmente colocar nos crimes de lesão corporal, aí vai depender da intensidade da lesão, ou às vezes até tentativa de homicídio, a depender do caso, né? Então é uma situação muito peculiar, depende muito do que vai ser realizado de forma concreta. É importante dizer que em nenhum momento nós somos contra as tradições, de jeito nenhum, só que nós somos a favor da regularização e da lei, né? Teria que ser feito isso de uma forma regulamentar. Existem leis, e a Polícia Civil vai cumprir seu papel constitucional de cumprimento da lei. Doutor Girardelli, bom, eu fico aqui imaginando o quanto de trabalho virá, né? O que é que vocês terão pela frente aí. Afinal de contas, nós estamos falando aqui apenas de um aquecimento para o São João, que é o grande ponto, né? O ponto central dessa guerra de espadas. Então, há muito trabalho a ser feito. E aí eu imagino e quero perguntar para o senhor nesse sentido. A Polícia Civil vai adotar a política da tolerância zero, ou seja, pegou alguém na rua com espada, seja não tenha lá o certificado, ainda que não esteja no local exato da soltura das espadas, mas essa pessoa vai ser levada, vai ser aberto o termo de circunstanciado, vai responder mesmo por isso. Qual é a política que vai ser adotada pela Polícia Civil, considerando que a partir dos próximos dias teremos aí um agravamento desse quadro? Com toda certeza, Ricardo. Nós vamos utilizar a legislação que está em vigor dentro da legalidade e será lavrado, eventualmente, um auto de prisão em flagrante, a depender da situação. Como eu disse, depende da situação em concreto, né? De como está sendo utilizada essa espada e quais foram as consequências que ela ocasionou. A depender da situação, vai ser tomada todas as medidas de forma com os rigores da lei, lavrado o procedimento e encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário. E vamos fazer isso até de uma forma bem célere. A Polícia Civil ela tem se preparado, inclusive, para atender bem esse tipo de demanda aí durante São João. Doutor Felipe, o senhor traz na sua fala, né, que é uma questão cultural e é uma tradição mesmo, que já dura mais de 100 anos em Cruz das Almas. A gente chegou a conversar aqui no Jornal da Manhã com um representante da Associação de Incentivo à Cultura. Na sua opinião, doutor, qual a maior dificuldade de combater a guerra de espadas em Cruz? Uma das principais dificuldades é o levantamento até de informações. Por quê? Por ser uma questão de tradição, muitas pessoas apoiam até a produção ilegal desse tipo de artefato, né? Desse explosivo. Então, muitas pessoas não querem, às vezes, colaborar com informações precisas para que a polícia possa fazer a ação de forma pontual. E isso acaba trazendo uma certa dificuldade para o trabalho investigativo. Outro ponto também que eu entendo que seria aí um trabalho mais a longo prazo, seria as pessoas terem a consciência que é importante até para o município a regulamentação, né, para fazer um espetáculo que seja autorizado, seja uma produção autorizada, segundo todas as fiscalizações possíveis, e o lançamento dessa espada, né, ser feita no local apropriado, com segurança apropriada, e até com o público, mantendo uma certa distância aí de forma adequada. Então, seria interessante no futuro fazer a adequação dessa prática, até para atrair turistas, né? Então, esse seria um ponto. E estamos tentando trabalhar essa conscientização, que a utilização da espada, apesar de ser tradicional,
ela pode eventualmente causar lesões, causar danos, né, colocar em risco a segurança de pessoas e objetos, enfim, né? Então, a gente pede essa conscientização, inclusive, da população. Pois bem, doutor Girardelli, só para a gente encerrar, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? A gente está vendo as imagens ainda, muita gente jovem, sobretudo homens, mas também mulheres. O que é que o senhor diz para essas pessoas, né? O senhor está tendo a oportunidade agora de mandar um recado para essas pessoas que estão pensando ainda em ir para as ruas com as suas espadas. O que é que o senhor diria para essas pessoas? Que a prática da utilização da espada, ela é proibida, é ilegal, e utilizar ela de forma inadequada pode eventualmente ocasionar um crime mais grave, né? Eventualmente, se a pessoa, por exemplo, disparar a espada na direção de alguém, pode responder, às vezes, dependendo da situação, até pelo homicídio. E as pessoas, elas terem uma certa cautela até com a sua própria segurança, né? Elas evitarem estar em locais que elas possam se colocar em risco. E o que nós percebemos aí, como as imagens são bem claras, as pessoas vão até o local de risco, né? Então, isso acaba trazendo um resultado agravador. Aí fica difícil até da polícia querer prevenir isso, porque as pessoas procuram esse risco. Então, evitar procurar esses riscos, manter a sua respectiva integridade e, eventualmente, quem for utilizar, apesar de ser proibido, nós não somos contra a utilização das espadas irregulares, não fazer utilizando ela de forma a atirar contra outras pessoas, a colocar em risco a segurança de pessoas e objetos. Bom, conversamos aqui com o delegado de polícia, o doutor Felipe Girardelli, direto de Cruz das Almas. Muito obrigado pela presença, bom trabalho para o senhor e para a sua equipe nesse São João, tá, doutor? Bom dia. Obrigado, bom dia, Ricardo, bom dia, Taíque. A Polícia Civil continua aí com o objetivo de servir e proteger a população cruzalmense. Bom trabalho, doutor. Até a próxima. Olha, a gente continua falando nesse assunto porque segue internado no Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana